dia, família. Bom dia. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco hoje sempre. Amém? Então, estamos iniciando a nossa espiritualidade, como eu havia já anunciado na introdução. Hoje nós vamos falar sobre oração. Semana passada eu havia dito, inclusive, que essa semana nós estaríamos falando sobre esse assunto e reconhecer a importância da oração. Dá um toque no irmão aí, para comunicar, para se comunicar, né? Com Deus. Oração quer dizer comunicação com Deus. É impossível que eu tenha relacionamento com Deus. Eu digo, né? Que professo a fé cristã, que eu tenho fé em Deus e eu não tenho relacionamento com Deus. Como que eu posso dizer? Uma boa maioria das pessoas dizem, né? Que são cristãs, que têm fé, mas não praticam a fé. Porque para eu ser praticante da fé, e vivenciar da fé, eu tenho que ter comunicação com Deus. E a comunicação se dá através da oração, uma via de mão dupla, onde eu converso com Deus, Ele me ouve, né, e me responde através de várias formas, com a leitura da palavra de Deus, usando as circunstâncias, usando uma outra pessoa, aquilo que Ele entender, aquilo que aprouver a Ele, para me dar resposta à minha oração. Né? Então eu pedi para os irmãos abrirem a Bíblia aí, em vários textos onde nós vamos falar. Primeiro eu queria que o irmão estivesse lendo ali Jeremias 33, 3. Quem está com a Bíblia? Jeremias 33, 3. Lê para mim, por favor. 33, 3. Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. É uma própria exortação do Senhor, né? Invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, uma forma, para eu conhecer a Deus, eu tenho que invocá-lo, eu tenho que conversar, eu tenho que orar, eu tenho que clamar. Como que eu vou ter relacionamento sem ter comunicação? E fundamentados num modelo, justamente aí que nós vamos aprofundarmos mais acerca desse assunto, no modelo de oração que Jesus nos deixa na Bíblia, né? Então, depois que ele iniciou o seu ministério, a fama dele foi se estendendo por toda aquela terra e as multidões então passam a seguir, da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, e aí ele sobe num monte, onde ele pronuncia, né? Os maiores sermões, mais conhecidos da Bíblia, as bem-aventuranças ali, vários ensinamentos práticos para a nossa vida cotidiana, né? Então ali ele faz a revelação de um modelo de oração a ser seguido, e nesse modelo de oração eu aprendo a reconhecer a soberania de Deus, eu aprendo a reconhecer a santidade de Deus, eu aprendo a reconhecer que Deus supre cada uma das minhas necessidades pessoais. Eu aprendo a conhecer que para eu ser perdoado, eu tenho que perdoar. Então é um modelo que ele nos ensina. E muito mais do que isso, de que maneira eu devo orar. Né? E de que maneira eu não devo orar também, né? Porque ele cita ali exemplo dos escribas, dos fariseus, dos hipócritas que oravam nas praças, porque era um costume ali daquela cultura de orar 18 vezes por dia, seguindo a lei, né? Então, onde quer que a pessoa estivesse, teria que orar, e em voz alta. E aí Deus nos alerta para esses perigos, né? Dessas orações, a exterioridade, né? Dando valor à exterioridade sofisticada, né? Das palavras vazias, lançadas ao vento. Então, palavras que oração bonita ali de se ouvir, mas que não tem um conteúdo, não tem uma essência, que elas não chegam diante de Deus, elas não agradam a Deus, porque a oração que agrada a Deus é a oração que é feita com sinceridade, com o coração quebrantado e contrito. Essa é a oração que agrada a Deus, a sua sinceridade, porque Deus não está preocupado se você estudou, se você não estudou, se você tem faculdade, se você tem dinheiro, se você é preto, se você é branco, se você é amarelo.
Ele não está preocupado com nada disso, ele está preocupado com a sinceridade, até porque, antes que uma palavra saia da sua boca, um pensamento saia da sua mente, tudo ele conhece. Mas ele quer que você, com a sua boca, professe, e com o seu coração você creia. Porque tem aí, quem está com Filipenses? Quem está com Filipenses 4:6? Leia para mim, Filipenses 4:6. São 4 de... Diz que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma. 4:6. Que essas nossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, com ação de graça. Pode ler. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então é uma condição que eu tenho que fazer, né? Não existe um outro meio de eu conseguir obter coisa alguma de Deus, as bênçãos de Deus, se não for por intermédio da oração, né? E aí eu quero que você que abriu João, né? 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, leia para mim, por favor. E a confiança. E esta é a confiança. Não, é isso. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que seja pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, e Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quando aos lhe pedimos, então ser certos de obtermos o pedido e que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Então aí em 1 João capítulo 5 está dizendo, né? E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos segundo a vontade dele, ele nos ouve. Né? Então é o que está escrito ali. Eu gostaria que alguém estivesse lendo Marcos 11:24 também. Então, na Bíblia, ela está repleta de versículos que falam a respeito da oração. Esses são apenas alguns deles para nos dar uma base, né, a essa reflexão de hoje. Leia para mim então, Leonardo. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto tem oração, perdides. Crede que recebestes, e será assim convosco. Amém? Amém. Então a gente tem que crer que tudo que a gente quiser pedindo para Deus, a gente crê que vai receber o que está escrito aí. Então a oração, ela é uma ordenança bíblica, ela é uma obrigação e ela é a minha própria consciência espiritual. Ela é a essência do meu relacionamento com Deus. Não tem como eu me relacionar se não for através da oração. Tudo que eu posso obter da parte de Deus é através de oração que eu vou ter. Porém, muitas das nossas orações elas não são atendidas. Porque nós pedimos mal, pedimos para gastar com nossos próprios deleites. Porque Deus sabe atender de forma apropriada cada uma das orações, no seu tempo certo. Para todas as coisas existe um tempo. Então, às vezes eu peço, nós somos imediatistas, né? Eu quero aquilo que eu pedi imediatamente, eu quero para ontem. Mas não é assim que funciona no reino de Deus, porque Deus sabe a melhor hora. Ele sabe se eu estou preparado para receber aquilo que eu pedi através da minha oração. Eu vou fazer a leitura do capítulo 5, do capítulo 6 do versículo de Mateus, a partir do versículo 5, onde através desse livro é aquela parte que Jesus ensina a nós de que maneira devemos orar, né? E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que aprecia orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará plenamente. E quando orares, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois imagina que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade antes mesmo que lhe os peçais. Por essa razão, vós orareis: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder,
agora e agora para sempre. Amém. Amém. Então aqui Jesus nos ensina um modelo de oração que me remete, né, ao reconhecimento da soberania de Deus, ao reconhecimento da santidade de Deus. São alguns elementos que uma oração tem que ter. Exaltação ao Deus, o Criador, o Pai, como sendo o único, né, soberano, suficiente, Senhor das nossas vidas, né? A santificação, o reconhecimento de que Ele é o provedor que me supre em cada uma das minhas necessidades, o reconhecimento acerca da questão do perdão, que para eu ser perdoado eu preciso perdoar, né? E tantos outros princípios que existem aqui. Porém, é semelhante àquele vídeo que eu mostrei aqui da moça orando. Na maioria das vezes nós oramos mecanicamente. Quando oramos, porque na maioria das vezes eu sei que tem pessoas que oram e tem pessoas que nem sequer se dá o trabalho de fazer uma única oração no transcorrer do seu dia. Um dia tem 24 horas, né? Vai dormir, não fez uma oração de agradecimento, levanta, não fez uma oração pedindo proteção a Deus. E oração é um estilo de vida. Oração é a nossa principal ferramenta, nossa principal arma com a qual combatemos, né? Nas regiões celestiais. Porque a nossa briga não é contra carne e sangue, não, né? Como a Bíblia afirma, nossa briga não é contra carne e sangue. Nossa briga é uma batalha espiritual, onde o bem e o mal o tempo todo se confrontando e o mal querendo, né, ceifar a sua vida. O diabo veio matar, roubar e destruir, que nem o pastor falou ontem. Mas Jesus veio para que tivesse vida e vida em abundância, e nos ensina todas as coisas através da sua própria vida, porque o próprio Jesus era um homem que tinha uma vida de oração, e ele mostra isso em seu ministério. Em quantas vezes ele se retirava para um lugar secreto, ele sendo Deus, né, para conversar com Deus. Nos dá um exemplo, se eu não me engano, em João 17, é uma oração maravilhosa que ele faz a Deus, sabendo daquilo que haveria de acontecer, né, no seu ministério, que ele haveria de ser entregue, né, escarnecido, né, seu sangue todo aspergido para a remissão dos nossos pecados. Ele sabia o sofrimento que haveria de encontrar. Então, nós precisamos ter essa consciência da nossa oração. Nós precisamos ter oração. Você já orou hoje? Você orou ontem antes de dormir? Ou quanto tempo faz que você não dirige uma oração a Deus? Porque uma coisa é fato, todos nós queremos, né, ser abençoados, ter nossa vida aplanada, né, ter livramento de toda espécie de mal. Mas se quer a gente tem algum tipo de relacionamento com Deus, se quer a gente pede para Deus, porque é promessa de Deus, porque tudo o que eu pedir, eu crendo, eu vou receber. Está lá em Marcos, né? Acabamos de ver. Ou lá em João 14. Né? Essa é a confiança que eu tenho nele, que se eu pedir segundo a sua vontade, ele me ouve. Será que eu estou tendo uma vida de oração que eu possa? Ou será que minha oração é semelhantemente àquela da menina que eu oro mecanicamente, mas eu nem sei o sentimento, o sentido das palavras de cada uma, principalmente o Pai Nosso, né? Sem conhecer o sentido de cada uma das suas belas frases, a essência, a importância que tem em cada uma delas. Eu oro porque é tradição, né? Ou eu estou que nem uma quantidade enorme de pessoas na humanidade hoje que vê a oração como um sacrifício, porque de uma forma cultural até, quando nós éramos pequenos, nossos pais muitas vezes faziam com que nós rezássemos, orássemos por algo que nós tínhamos cometido, né? Um ato de infração, de desobediência. Então fazia com que a gente orasse lá o Pai Nosso. Até em algumas denominações, né, você vai falar lá para a pessoa que você cometeu vários pecados, a pessoa manda você rezar, manda você orar, e aí você começa a ver a oração como algo de penitência, né? Como um sacrifício para a remissão de pecados. E aí você acaba que pega uma certa aversão pela oração, por pensar dessa maneira, né? Acontece muito disso. Mas oração é algo que tem que ser espontâneo, sabe? Oração é algo que tem que ser... A palavra de Deus fala, em que tempo eu devo orar? Aí você vai lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Diz lá para mim, 1 Tessalonicenses 5, a
capítulo 5, versículo 17. Em quando eu devo orar? Como, quando e por quê, né? Então, quando que eu devo orar? Orar o tempo todo, eu não preciso estar orando em voz alta, eu não preciso estar dentro da igreja, eu não preciso, qualquer momento da minha vida, em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer circunstância, eu posso estar com o meu estado de oração, né? Meditando nas coisas concernentes ao reino de Deus, pedindo a Deus, clamando, né? Colocando a situação que eu estiver enfrentando diante de Deus. Mas nem sequer, eu imagino que 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, se não me engano. Orai sem cessar, para que não caia em tentação. É isso? 17. 5, 17, vê aí. Orai sem cessar. É isso? Orai, quando? Sem cessar. Vou dar continuidade aí. É tudo das graças, porque está na vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Amém? Então a gente tem que orar sem cessar e em tudo dando graça. Quando a palavra de Deus fala que em tudo eu devo dar graça, eu não devo dar graça só porque as coisas estão bem, não. Porque eu estou vivendo um período de tranquilidade, de bonança. Eu tenho que dar graças a Deus por tudo, principalmente quando eu estiver numa situação de adversidade na minha vida. Porque até onde o pouco que eu entendo da palavra de Deus, eu sei que nós temos o nosso caráter forjado, as nossas maiores experiências e alcançamos uma maior maturidade quando nós estamos passando por momentos de adversidade na nossa vida, por provas. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, se quiser pode abrir, pode ler. Tende por motivo de grande gozo passardes por várias provações, que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produzirá em vós perseverança. Lê para mim, para confirmar que não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Então você tem que ter um motivo de grande gozo. Tiago capítulo 1, versículo 2. Então você tem que aprender que é nesse momento da sua vida que você tem as maiores experiências, que você tem o maior crescimento. Tiago 2, né? Meus irmãos, tendes promovido a toda alegria que passares por várias provações. 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, o que a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos os íntegros e nada deficientes. Nada deficiente. Amém? O que é perseverança? Né? A aprovação da minha fé, né? Uma hora confirmada, ela produz em mim perseverança. O que é perseverança? Saber esperar com fé. Saber esperar com a convicção de que aquilo que eu estou esperando eu vou alcançar. Isso é perseverança. O problema na maioria das vezes é que eu não oro. Você ora. Se eu perguntar para vocês aqui, irmãos, quantas vezes você ora por dia? Tinha um tempo aqui, eu estou há pouco tempo aqui, não estou há um mês que eu vim de São Paulo para cá, mas eu já vi uma situação assim, tinha um menino aqui, Orlando, pudesse ser o que fosse aquele menino, ele podia estar até um pouco sequelado, né, que a gente fala lesado pelo uso de substâncias, seja lá o que for, mas uma coisa que eu admirava naquele menino, não sei qual que era a intenção dele, mas eu sei que ele subia aqui em cima e ajoelhava aqui e orava. E eu cheguei a comentar com alguém aqui, nas orações que ele fazia na hora das refeições, né? Dentro daquela limitação dele e tudo, uma das orações mais bonitas sincera que eu conseguia perceber. Mas é uma pena que ele foi embora e a gente já não tem visto mais. Não que eu esteja condenando nem cobrando, isso aí não se cobra isso. Quem cobra isso de você é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Né? Eu só observo. Né? De acordo com o que eu estou ensinando, porque a oração tem sido ferramenta para mim, tem sido sustentação na minha vida para mim, porque eu vivo uma vida também com todos os meus defeitos, com todas as minhas inclinações, a natureza humana pecaminosa que há em mim, a oração é que tem me sustentado, porque eu oro quando eu vou dormir, eu oro quando eu vou levantar, porque é Deus quem me capacita. É Deus quem me livra. Até porque eu estou num ministério aqui, que nós chamamos na linha de frente com o inimigo, e eu sei que eu sou retalhado o tempo todo por estar falando do amor de Deus para vocês, daquilo que cura, né? Da única coisa que pode curar, libertar, restaurar, que é o conhecimento, o pleno conhecimento de Deus, né? Através do seu Filho Jesus Cristo,
que é o que tem esse poder. Então eu estou falando de algo que eu estou mexendo diretamente numa área espiritual onde a retaliação é inevitável. Então eu sei que eu tenho que orar, porque eu tenho que ter cobertura. Ontem o pastor Paulo falou disso, né? No culto ali, que ele teve cobertura, por isso que muitas vezes ele ficou sabendo de situações em que era solicitado lá, né? Um trabalho lá de macumbaria, de feitiçaria em relação a ele, e que nunca aconteceu, porque a maldição sem causa não tem efeito. Se eu tiver cobertura espiritual, se eu tiver proteção, se eu tiver uma vida de oração com Deus, eu sei que Deus vai me livrar, né? Então, meu irmão, eu não sei como anda a sua vida de oração, eu não sei se você tem tido aí na sua vida um tempo para conversar com Deus, né? Se você não tem, começa, porque se você gosta principalmente de murmurar de tudo, reclamar de tudo e achar que tudo não está acontecendo da forma com que você gostaria que estivesse acontecendo, talvez seja por falta de comunicação com Deus, né? E Ele te direcionar acerca das coisas e te mostrar que naquele momento que você está reclamando, muitas vezes Ele poderia estar te livrando de coisas muito piores que poderia estar acontecendo com você, principalmente o fato de você estar aqui, né? Onde você está contrariado, mas Ele vai te mostrar, olha, você está aqui dentro, mas se você estivesse lá fora, é nessa situação que você estaria, né? Em cima de uma cama de hospital, talvez atrás da grade, ou talvez em cima de uma cama, uma enfermidade aí, grave, terminal, muitas vezes, não sei. Mas você só vai saber se você orar com Deus, é Ele que sabe todas as coisas, não eu. Uma coisa eu sei da importância de oração para a minha vida, né? E quando eu esqueço de orar, por isso que eu sempre falo aqui, já orei algumas vezes com vocês aqui, o Salmo 91 está na ponta da minha língua, juntamente com as minhas orações pessoais, porque eu creio no poder da oração, e eu sei que o poder da oração é quem está me mantendo de pé, quem tem me capacitado para estar a cada dia, né, na frente desse ministério tão dificultoso que é recuperação, mexer com comportamento humano, com emoções, com pensamentos, com sentimentos, né, que aflige tanto o ser humano. É complicado, se não for Deus na minha vida, a capacitação de Deus na minha vida, porque eu sei que eu não tenho nada, que eu não sou nada. Eu conheço bem a natureza humana das minhas falhas, como está escrito nos 12 passos, né? Eu conheço bem, mas eu sei que se Deus chamou para esse ministério, Ele capacita, e o que vai fazer com que o meu ministério permaneça, se sustente, é a oração, porque a oração não teria condição. Você entende, meu irmão? Tem um fato, eu gosto de falar uma historinha da Bíblia, que eu já falei, acho que não sei se eu já falei aqui, de um jovem, que ele era crente, um menino exemplar até, né? Porque nasceu num lar cristão, foi ensinado de acordo com os princípios, praticava tudo conforme era sugerido, o que ele aprendeu, ele ia para a igreja, ele participava da ceia, ele participava dos movimentos com a juventude da igreja e tudo, mas ele tinha um desejo no coração dele que não saía nunca daquele coração dele. Ele queria um carro, e ele falava: Deus, eu quero um carro, Deus, eu preciso de um carro. Quando ele chegou naquela idade, né, em que o jovem tem esse desejo de ostentar, sei lá, mas ele pedia esse carro para Deus, e Deus sabia que não era o tempo dele ter aquele carro. Mas ele insistentemente pedia para Deus: Senhor, de joelhos no chão, eu preciso desse carro, porque quando eu tiver meu carro, eu vou fazer a obra de Deus. Você já viu o crente quando faz? Quando compra o seu carro, quando ganha um carro, quando troca de carro? Não, a primeira coisa que ele coloca no vidro: propriedade de Jesus. Ele fala que a propriedade é de Jesus, mas é que nesse menino aí, ele queria esse carro, até que Deus sempre, né, que Deus atende de forma apropriada, sabe a melhor hora de atender uma oração, se é viável ou não, que você receba aquilo que você está pedindo naquele momento, e Deus segurando, né? Mas aí, de tanto que ele insistiu, uma hora Deus falou assim: eu vou permitir, eu vou dar esse carro para ele, só para dar exemplo no meu povo,
porque Deus é onisciente, sabe todas as coisas, mas permitiu. Deus, quando eu tiver meu carro, eu vou buscar os irmãos para levar para a igreja, dia de chuva e tal, lá e aquela coisa. Aí Deus deu um carro para ele. Deu um carro para ele, ele logo, primeira coisa que eu falei, ele tem um adesivão atrás do carro, a propriedade de Jesus. Né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. São as coisas que geralmente o crente coloca lá no vidro do carro. Mas sequer ele lembrou de cumprir a promessa que ele tinha feito, de que se um dia ele tivesse um carro, ele ia levar os irmãos para a igreja. Sabe? Não passaram muitos dias, ele não cumpriu essa promessa nem nada. Aí ele está andando com o carrão dele lá de noite, pum, pum. Aí aos pouquinhos já começou a atrasar no culto, depois nem ir no culto, porque eu rolei com o carro homo automóveis. Ele virou um homo automóveis. Tudo que na vida dele acontecia era o carro. Não pensava em outra coisa, não sei trocar isso no carro, colocar isso no carro. Então o carro passou a ser a prioridade da vida dele, né? E ele trocou, né, o prazer eterno da presença de Deus em detrimento ao prazer efêmero do carro. E um dia ele sai com esse carro uma noite para passear, não vai na igreja, né? Que a princípio era para ir na igreja, o carro que ele pediu tanto e fazer a obra de Deus. E ele não vai na igreja. Aí ele está andando com esse carro e acontece o acidente, ele bate num poste e vem a óbito. O que eu aprendo com essa história? Né? Que Deus, quando Ele te dá uma coisa, Ele te dá no momento certo, Ele sabe, Ele atende de forma apropriada, ou na hora exata, não tem nada atrasado. Né? Quantas vezes eu escutei, agora que Deus veio responder minha oração, já passou tanto tempo, meu irmão, você não sabe a besteira que você está falando, que Deus atende de forma apropriada cada uma das nossas orações, sabe? Porque a gente só consegue entender que foi resposta de Deus a orações aquilo que não nos convém. Vou trazer um pouquinho para o nosso contexto aqui, tá? A gente vai lá conversar com um irmão que está na luta, que está na prova, muitas vezes desejando ir embora. A gente fala para ele, ora a Deus, meu irmão. Ora a Deus, para Deus te dar a resposta, se é o momento certo, se a hora é essa mesmo. Eu nunca vi. Ele nunca tem certeza de que Deus fala com ele nas orações e que atende as orações dele. Mas na hora de querer ir embora de uma comunidade terapêutica, ele escuta a voz de Deus. Porque aí ele vem na gente e fala assim, não porque eu orei a Deus. Viu, Henrique? Não é assim? Eu orei a Deus, Deus conversou comigo. Deus falou que está na hora, que eu tenho que ir lá para fora para cuidar da minha vida, cuidar da minha casa, cuidar da minha esposa, cuidar das minhas coisas. Essa hora, escuta Deus. Me mostrou no calango. Você entendeu? Calango, Deus nunca fala com embora. ele. Você viu? É aquele calanguinho que fica balançando a cabeça? É. Onde foi que você viu isso? Ah, Deus me mostrou um calango fazendo assim. O calango faz assim porque era a natureza dele. Meteu o pé. Gostei dessa. Essa é maneira. Então, pessoal, vamos estar atentos, porque Deus atende de forma apropriada e Ele responde todas as orações. É promessa dele. É que muitas vezes a gente está tão desapercebido, tão ocupado com tantas outras coisas, com tantas outras preocupações que nos permeiam a mente e o coração, que deixamos de ouvir. Mas Deus responde a oração, Ele responde através da natureza, Ele responde através de uma outra pessoa, Ele responde de tantas outras formas, através de um sonho. Ele responde a oração, Ele fala para você através da sua intuição. Ele fala com você. E você sabe, você tem a noção. Na sua consciência você tem a noção de que se aquela oração é tempo de você receber ela, mas uma coisa é fato, não existe oração que não chega diante de Deus, né? A não ser oração que não tenha, né? Que não esteja no centro da vontade de Deus, que não tenha nada de espiritual, que não tenha nada que contribua com o propósito e com o crescimento do reino de Deus, essa oração ele não vai ouvir mesmo. Mas na maioria das vezes uma oração, né, de pedido de socorro, uma oração de um coração quebrantado, contrito e aflito, Ele não vai desprezar. Talvez Ele não responda do jeito que você quer, porque nós oramos a Deus pedindo algo e já queremos ordenar a Deus de que forma que Ele tem que fazer. Eu oro a Deus pedindo algo que eu penso ser necessário para a minha vida e ao mesmo tempo eu já quero que Deus responda a minha oração do jeito que eu sei
Tem gente que chama qualidade, né? Não, eu quero ensinar a Deus a responder a minha oração. Seu Carlos, eu vou ensinar para Deus como quer que ele vai responder minha oração. Olha, estou fazendo oração para Deus, mas é assim que o senhor tem que fazer. Então nós nos constituímos senhores das nossas próprias vidas, né? Através da oração, através da maneira com que nós nos relacionamos com Deus. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus. Uma coisa é fato, meu irmão, se você não tem o costume de orar, aprenda, né? Isso vem pela prática também. Tem tantas coisas que eu não gostava, e tem tantas coisas que eu não gosto até hoje, mas que eu sei que eu preciso, então eu acabo pela prática. Perdoar, por exemplo, perdoar é algo extremamente difícil, mas não depende de um sentimento. É uma atitude, é uma ordenança bíblica, eu preciso perdoar, é uma condição para eu ser perdoado. E a partir do momento que eu começo a praticar, eu pedir perdão para alguém, eu começo a sentir um alívio, eu começo a ver que isso é bom e pela prática eu costumo ter facilidade depois de desenvolver, de pedir. E é assim que funciona. Ontem nós fomos no Rio, hoje, fomos, né? Aí tinha irmãos que não queriam ir, então, mas foram. Eu vou ter que aprender que no meio da minha vida tem muitas coisas que eu não quero, que eu não gostaria, mas eu sou obrigado a fazer, porque né, é comum, é norma, é regra. Eu não vou fazer se isso tiver contrário à vontade de Deus. Eu estou dizendo isso em relação até ao trabalho. Você vai ter norma e regra, você vai ter ordem, você vai ter que cumprir. E muitas vezes você não vai querer, mas você vai precisar fazer. Então, você já está sendo treinado nisso aqui. Então, muitas coisas vêm pela prática, pelo treinamento. E a oração é uma dessas coisas. Até o momento que a oração vai se tornar um estilo na tua vida, um estilo de vida. Um estilo de vida para você. Vai ser algo que você não fica sem. Assim como hoje eu não consigo estar sem. Porque se eu não orar, ainda que seja uma oração, né? Porque eu lembrei, nossa, não orei hoje. Isso vai me incomodar, isso começa a me incomodar, então eu preciso orar. Enquanto eu não orar, eu vou ter a impressão que as coisas não vão estar bem, porque é uma prática. Uma coisa que eu comecei a praticar na minha vida, e hoje eu sei que ela me faz falta. Você entende? Antes de dormir, eu vou acordar pelo menos, né? Eu, se puder, dependendo da situação que eu tiver, tem dia que eu estou mais introspecto, mais voltado com uma oração, mais propenso, mais inclinado. Tem dia que eu estou, tem dia que eu não estou tanto, mas mesmo assim, eu não deixo de fazer pelo menos a oração na hora de dormir, de acordar. E se no dia que eu observar que eu estou muito mais inclinado com a oração, nesse dia então eu vou me aplicar muito mais no meu coração, porque é ali que talvez eu consiga quebrar decretos, fazer sofismas, né? Aprisionamentos que me prendem nesse mundo e me impedem de me relacionar com Deus. Amém. Então, irmãos, a nossa reflexão de hoje nos convida a desenvolvermos uma vida de oração, a começarmos uma vida, né, de comunicação com Deus, de relacionamento com Deus. E isso não tem uma forma específica, é aquilo que está no seu coração. Deus não está preocupado com você com fala, com grau de escolaridade, não, com a profundidade de palavras bonitas aí, previamente estabelecidas, né? Devido às eminências condecorais, os apropexos e não sei o que. Deus não está preocupado com isso, meu irmão. As orações mais sinceras, esse dia eu falei sobre paredes de hospital, né? Muitas vezes as orações, paredes de hospitais já ouviram orações mais sinceras do que igrejas, porque ali numa situação de profunda tristeza e desespero, sai daquilo que está no coração, a coisa mais profunda, com mais essência, com mais objetividade do que uma oração que eu faço lá na igreja, lá quando eu levanto um apelo, vamos orar, irmãos, agora. E aí você observa, não estou criticando, não, só estou citando como exemplo, né? Porque eu tenho essa experiência na minha vida. Você vai numa igreja, quando que o pastor fala, vamos orar, levante o seu clamor, vamos cada um fazer a sua oração, aí a gente levanta e a gente se para para observar, que não é o objetivo, mas infelizmente nós somos assim. Quando a gente começa a observar a oração do irmão, o irmão está colocando umas palavras lá, que você fala assim, na próxima oração minha, eu vou colocar essa palavra aí, que eu achei bonito.
Eu sou assim, misericórdia, Jesus, mas eu também sou. Estou falando, e minha boca está mais próxima dos meus ouvidos do que de vocês. Então a palavra serve para mim primeiro. E também eu tenho esses defeitos e preciso ser corrigido. Né? Às vezes eu escuto uma oração de alguém e falo assim, "Nossa, que bonita essa oração desse camarada. Próxima vez que eu for orar essa oração, eu vou colocar essa palavra aí que ela vai caber direitinho na minha oração. Fica bonita, né? Fica linda. E não é assim que funciona, mas infelizmente nós somos assim, mas nós temos que entender que não é essa oração que alcança, que move o coração de Deus. A oração que move o coração de Deus é aquela que vem lá do seu profundo, do recôndito da tua alma, lá do cerne da tua alma, que chega diante de Deus quando você está machucado, dolorido, você está angustiado pela oração que vem assim, como um pedido de socorro. Essa oração que agrada a Deus. Né? E outra situação da oração que nós somos tão assim, né? Na hora de agradecer, na hora de pedir para Deus as coisas, então, Deus! E fica, pede, e ajoelha, e pula, e chora, e vira, e desvira, e faz um trupé, porque quando quer uma coisa com Deus é assim. Aí recebeu de Deus na hora de agradecer. Obrigado, Deus, por o Senhor ter atendido a minha oração. E nem sequer se lembra mais. Você entende? Então vamos pensar na questão da oração como sendo algo assim, uma ferramenta, né? A maior arma que nós temos, uma arma mais poderosa que nós temos em Deus é a nossa oração, nossa comunicação, nosso relacionamento, nossa intimidade com Deus. E é impossível que nós tenhamos esse relacionamento, essa intimidade, se não houver a comunicação, a conversa. E conversar com Deus, olhando para Deus como é pai, Ele é a melhor amigo, Ele é pai. Porque muitas vezes um empecilho de oração também é nós olharmos para Deus como um tirano que nos quer castigar. E não é, Deus é pai, Ele quer relacionamento, Ele quer te amar, Ele quer te mostrar, Ele quer te ensinar todas as coisas. Amém, família? Amém. Deu para entender? Amém. Amém. A reflexão de hoje, Glória a Deus. oração, comunicação com Deus. Não perca tempo da sua vida. Está em luta, ora. Está na alegria, ora. Que nem o pastor falou lá, porque vai vir um dia mal. Achei interessantíssimo algo que ele falou ontem. Né? Porque aí eu estou também já ouvindo falar de Deus. A hora da flecha está vindo, né? Flecha está vindo outra coisa. Ele falou que é interessantíssimo. Eu plantei lá fora, meu irmão. Eu plantei, agora que está começando a crescer, e eu vou ter que colher, porque a lei da semeadura é uma lei divina. E Deus não se zomba, que como semear também colherá. Então lá fora eu fiquei plantando essas coisas ruins. Eu plantei tantas coisas, e era uma semente, agora está crescendo, então eu vou ter que colher, vai vir os dias maus. Quem me livrará? Então eu vou ter que orar. Oração. Senhor, eu fiz. Senhor, eu sei que eu estou sofrendo consequências das coisas que eu fiz. Me perdoa, me ajuda, me ensina, me fortalece, para que eu possa colher, fazer a colheita. Porque colher você vai ter que colher de qualquer jeito. Você plantou, não tem como evitar de você colher. Vou deixar morrer, não tem como, porque a colheita vem atrás de cedo. Você entendeu? Então, que a gente esteja atento para isso. Usar a oração também, né? Como essa arma para te proteger da colheita, da semente que você mesmo plantou. Agora, sem oração, a palavra de Deus também falou também, sem fé é impossível agradar a Deus. Como que eu mostro para Deus que eu tenho fé, se eu não oro, se eu não converso, se eu não... Amém, família? Amém. Então vamos levantar, vamos orar a oração do Pai Nosso. Glória a Deus.